Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sou o professor Rafael, estou aqui nessa semana, hoje dia terça-feira, dia 13 de abril de 2021, e a gente vai iniciar um encontro para a gente, desde já, né, me colocar à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, enfim, vamos todos acompanhar e crescer juntos, tudo bem? Então, pessoal, hoje o nosso tema da aula é sobre plano cartesiano, né? Você deve imaginar o que danado é plano cartesiano, e a gente vai justamente falar sobre isso, né? Compartilhar aqui a tela com vocês. Então, preparou aqui. O assunto de hoje é plano cartesiano e tem tudo a ver com essa figurinha aqui que está colocada aqui para vocês, né? Essas duas retas aqui, né? Um ponto marcado, enfim, um Y, um X, o que danado é isso? E a gente vai começar sobre isso aqui um pouquinho, né? Plano cartesiano, né? É uma forma de representação do plano em que a gente consegue, a partir da união de duas retas perpendiculares entre si, a gente consegue definir localizações. Primeiro, o que é uma reta? Reta é um conjunto de pontos que vai do infinito até outro infinito. E que elas estão alinhadas ali e formando um desenho. Lembrando, uma reta, ela vai do infinito e chega até o infinito, tá bom? Ela não tem início nem fim. É diferente de uma... Então, esse aqui é um segmento de reta. No segmento de reta, o que é que acontece? A gente tem um começo aqui, geralmente a gente põe A, e tem um fim que a gente põe B, tá certo? Segmento de reta a gente representa assim, AB e barra, dizendo que tem um início, começa em A e termina em B. Quando a gente, por acaso, tem um começo, mas não tem um fim, começa aqui no A, mas ela vai até o infinito, a gente escreve aqui, pode ter esse ponto B aqui sem problemas, tá bom? A gente bota AB, só que aqui a gente vai e coloca uma setinha, dizendo que começa em A e em B vai até o infinito. Essa é uma semi-reta, tá bom? Primeiro, quando tem início e fim, segmento de reta. Quando tem início, mas não tem fim, semi-reta. E quando não tem início nem tem fim, é infinito para os dois lados. Então, a gente coloca a setinha, dizendo que cresce, ou seja, continua tanto para a direita quanto para a esquerda. E aqui em cima a gente representa que é uma reta que passa pelos pontos A e B e que vai do infinito e segue até o infinito, tá bom? Então, é isso que acontece aqui. No plano cartesiano, a gente pega duas retas e a gente deixa elas numa posição que elas são perpendiculares entre si. Até o nome é mais complicadinho de escrever, né? Então, vou escrever aqui para vocês o nome perpendiculares. E o que é perpendicular? É o seguinte, eu tenho perpendicular, retas perpendiculares, tá bom? O que são retas perpendiculares? Imagina o seguinte, eu tenho uma reta totalmente horizontal, totalmente plana. E tem uma reta que seja totalmente vertical. Quando a gente olha para elas, a gente percebe o seguinte, existe aqui entre elas uma distância que forma um L, perfeito, tá certo? Essa distância daqui é a mesma dessa distância daqui, e é a mesma distância dessa daqui, e é a mesma distância dessa daqui. Atenção, uma volta completa, tá certo? É medida em ângulos, e a gente diz que uma volta completa tem 360 graus, que é a medida de uma volta completa, tá bom? O que acontece? Quando eu divido em 4 partes, esse 360 fica dividido em 4 partes iguais. E aí, 360 graus dividido em 4 partes iguais vai dar 4 ângulos iguais a 90 graus.
tá bom? Esse ângulo é tão especial que a gente chama ele de ângulo reto, tá bom? Ele serve para a gente se guiar, por exemplo, nas construções. Na construção de uma casa, se eu tomar o prumo da parede de uma casa, né? O que é um prumo? Então, é aquele objetozinho que tem uma cordinha e aqui embaixo ele vai ter um pezinho, tá certo? O que é que acontece? Quando eu boto o prumo ele tem que encostar na parede, tá certo? Não ficar assim inclinada a cordinha dele, e nem ficar para fora. Ele tem que ficar assim. Para quê? Para eu saber que eu estou sempre crescendo e que a parede não vai ficar inclinada nem para dentro nem para fora e correr o risco de um desabamento, tá certo? Então é super importante. Então, tanto é que tem um objeto na construção que é o esquadro. O esquadro ele serve lá, é um L perfeitinho, né? Tem lá a dimensão. O pedreiro vai lá e bota nos cantos para saber se a parede que ele está fazendo também está tudo certinho, para evitar qualquer inclinação. Então, é um ângulo super especial, um ângulo reto. Ele é tão especial que ele tem até um símbolo, esse quadradinho com um pontinho aqui no meio. Pronto. Isso quer dizer que é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, quando a gente tem duas retas que elas são perpendiculares, todos os ângulos que estão ali se formando, eles são ângulos retos, são ângulos de 90 graus, tá certo? Se inclinar um pouquinho, virar 91, o outro pedaço vai ficar com 89, certo? E assim por diante. O que é que acontece? Nas retas perpendiculares, quando a gente tem retas perpendiculares, então a gente tem um ponto de encontro aqui delas. Esse ponto de encontro, eu vou marcar até na corzinha diferente. Esse vérticezinho de encontro também ganha um nome bem especial. Ganha um nome de origem. Tá certo? Então, origem é o ponto de encontro entre duas retas perpendiculares entre si, e que essas retas perpendiculares entre si, elas acabam formando o nosso plano cartesiano, tá certo? Professor, para que serve o plano cartesiano? Especialmente localização, tá bom? A ideia do plano cartesiano, por exemplo, ela é utilizada para localização no planeta. Só com uma diferença. A gente deixa de ter um plano para ter um globo. E aí, essa planificação, que seria o papel, tá certo? A gente tem um papel aqui. Como a gente tem um planeta que é ovoide, né? Ele é quase um círculo, quase uma circunferência, né? Quase circular, perfeito. Então, o que é que acontece? A gente precisa planificar. Só que aí se passa por aqui várias linhas mais fininhas. Existe essa linha principal aqui, tá certo? Que vai ser uma referência, e essa daqui é a linha do Equador. E aí, por ela vai passar várias retinhas menores, tá certo? E que vão ajudar. Quanto mais distante da origem, maior vai ficar o número, porque a referência da gente sempre para a gente vai ser a origem. Então, por exemplo, aqui tem um passozinho depois da origem. O que é que acontece com esse número aqui? Esse número daqui eu vou chamar de 1. Vou anotar aqui, caneta. 1 de distância. Olha aqui, eu andei 2, ó. 2 de distância. 3 de distância. 4 de distância, 5 de distância. O mesmo vai acontecer para todos os lados. Quanto mais afastar da origem, ó, mesma distância aqui. 1 de distância, 2 de distância, 3 de distância. Para cá também, 1 de distância, 2 de distância para a esquerda, 3 para a esquerda, 4 para a esquerda, 5 para a esquerda. Para baixo também, 1, 2, 3,
de distância com relação à origem. Então, quanto mais distante da origem, maior vai ficando o número. Só que a gente precisa de uma identificação no plano cartesiano. Tem que ter uma forma de eu dizer, é um para a direita ou um para a esquerda. É um para cima ou um para baixo. E aí, como é que eu vou primeiro diferenciar o que é para a direita e o que é para a esquerda, o que é para cima e o que é para baixo? E quando é que eu vou saber que é para cima? Quando é que eu vou saber que é para baixo? Quando é que eu vou saber que é para a direita? Quando é que eu vou saber que é para a esquerda? Então, no plano cartesiano, cada uma dessas linhas, ela tem um nomezinho especial. Vamos aprender esse nome? Então, vou botar aqui. Essa primeira reta horizontal no plano cartesiano, ela tem um nomezinho bem especial. Abscissa. Forma de escrever diferente, né? Bem mudo. Abscissa. Ela também é muito conhecida. O pessoal esquece o nome abscissa, mas não esquece de X, tá certo? Então, ela é também chamada de reta X. Certo? E por que X? Depois a gente acaba identificando cada um desses pontos por duas informações, uma informação horizontal e uma informação vertical. E aí, popularmente, a gente acabou criando o hábito de dizer informação de X e a informação de Y. Então, essa reta horizontal, que se chama abscissa, a gente também chama por eixo do X, tá certo? A gente chama também de eixo do X. E aí, a gente também vai ter um eixo que é vertical, tá certo? Essa linha que vai se criar é chamada também de eixo e ela também recebe um nomezinho especial. Que nomezinho é esse aqui? Um nomezinho diferente também. Ordenada, tá certo? O eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Tem outro nome, professor, que também identifica? Tem sim. É o eixo dos Y, tá certo? A gente conhece muito mais, inclusive, a gente tem o hábito de chamar de eixo Y e eixo X, ou eixo dos Y, eixo do X, tá bom? A reta, ela cresce para os dois lados, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Mas a gente bota a setinha só de um no plano cartesiano. E por quê? Essa setinha é o lado que cresce, é o lado que aumenta. Também é chamado de lado positivo, tá certo? Por quê? É aí que a gente cria os números negativos. Os números negativos foram a necessidade que aconteceu por conta das contas, tá certo? Mas também de uma ordenação a respeito de posição. Então, o que é que acontece? É esse ponto aqui do meio, lembra do ponto aqui do meio, que a gente chama de origem? Essa aqui é a nossa origem, certo? Ou simplesmente você coloca como O, certo? Eu botei aqui numa folha quadriculada, tá certo? Deixa eu só ver aqui que alguém chegou. Deixa eu só aceitar aqui. Não estou conseguindo ver quem chegou. Acho que é aqui. Pronto. Máximo. Oi. Enfim. Tentei aqui e não consegui adicionar. Então a gente tem o eixo do X. Opa! Ele gostou assim, ela Oi, gostou. Márcia, boa noite. Vou só É a aluna Larissa. botar mudo que eu já estou gravando a aula hoje, tá bom? É a aluna Larissa. Desculpa, como é teu nome? Ai, peraí. Eu não estou conseguindo. Assim mesmo, né, gente? Ao vivo.
Larissa, pelo amor de Deus. Tu tem que abrir o microfone e falar de novo para mim. Ou escreve no chat, tá bom? Eu sou a aluna Larissa Laís. Larissa Laís. Pronto, Larissa. Vai acompanhando aí. Eu tô gravando a aula pra gente, de todo jeito, tá bom? Tá. Vou só desativar aqui teu som para não ficar interferindo. Vamos lá. Então, a gente tem o eixo X e o eixo Y, tá certo? O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Tem aqui a origem. Então, eu vou estabelecer agora uma distância que vai ser comum para todos os lados, tá certo? Eu vou colocar aqui essa distânciazinha de um quadradinho, 1. 2 quadradinhos, 2. 3 quadradinhos, 3 e assim por diante. 4, 5, 6. Então, andei uma casinha da origem, 2 casinhas, 3 casinhas. Para aqui também eu vou pegar a mesma coisa, ó, mesma distância. Tá vendo que o quadrado é padrão? Aqui eu vou andar para cima. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Para a esquerda eu também vou me distanciar, só que eu não vou começar aqui embaixo. Eu vou começar do zero. Quantas casinhas eu estou distante do zero, da origem? Uma distância, 2 distâncias, tá bom? 3 distâncias, 4 pontos de distância, 5 pontos de distância. Para baixo a mesma coisa. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E aí, ó, o que é que acontece? Agora a gente tem uma diferença. A gente sabe que tem as ordenações, as numerações aqui dentro das abscissas e também sabe que tem as numerações aqui dentro das ordenadas. Só que aqui para cima é 1, para baixo é 1. Para cima é 2, para baixo é 2. Para cima é 3, para baixo 3. Como é que eu vou diferenciar o que é o 3 para cima e o que é o 3 para baixo? Lembra que aqui eu falei que eu vou ter uma setinha? Essa seta indica a posição positiva, ou seja, para onde está crescendo, para onde está ficando mais positivo. Então, esse 1, 2, 3 aqui para cima, eu vou completar aqui com um sinalzinho de mais. Tá certo? É obrigatório colocar o sinal de mais? É não. Mas eu posso colocar para não me confundir. Mais 1, mais 2, mais 3. Todo número que não tem nada na frente dele, ele é um número positivo. É como se ele tivesse 6. Então, por exemplo, qual a sua idade? 21 anos. Tá bom, é mais 21. Desde que você nasceu, você ganhou 21 anos. Está 21 anos mais velho, 21 anos à frente. Tá certo? 21 anos para cima. É como a gente cresce. Qual a sua altura? 1,80 para cima, 1,70 para cima. Tá bom? Agora tem uma coisa. Eu vou cavar um buraco. Quanto está distante do chão? Um buraco de 1,20 m. Só que o buraco é para baixo. Então, para eu não dizer 1,20 m para baixo, 1,80 m para baixo, 2 metros para baixo, 3 metros para baixo, 5 metros para baixo, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar somente um sinalzinho de menos na frente. Para que esse sinal de menos, professor? Ele vai me indicar o seguinte: se eu estou indo para baixo, eu estou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quando os números são negativos, eu obrigatoriamente tenho que colocar o sinalzinho de menos. Isso quer dizer o quê? Que em vez de eu estar subindo uma determinada altura, eu estou descendo uma determinada altura. É a mesma coisa. Se para cá, para a direita, está subindo a numeração, para o lado da esquerda vai estar descendo a numeração. Então, eu vou estar indo em frente 1, 2, 3, não. Eu estou voltando 1, estou voltando 2, estou voltando 3, estou voltando 4, estou voltando 5. E aí, a gente acabou de descobrir que existem os números positivos, que são aqueles que têm o sinal de mais, e os números negativos, que estão no sinal de menos. Vê quanta informação somente com o plano cartesiano. A gente descobriu que o plano cartesiano é formado por duas retas, que elas são perpendiculares entre si. Sabe que cada uma dessas retas ganha o nome de eixo,
e aí é o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. O eixo das abscissas, horizontal, tá bom? E o eixo das ordenadas, vertical. O eixo das abscissas também tem o nome de eixo do x. O eixo das ordenadas tem o nome de eixo dos y. A gente descobriu que o ponto de encontro dos dois é a origem. Cada vez que a gente estabelece a distância igual, a gente pode fazer a numeração. Gente, cuidado para não colocar assim, que às vezes tem gente que coloca. Deixa eu fazer aqui um desenho bem rápido. Tem gente que faz assim. Distância. Opa. Distância 1. Distância 2. Distância 1. Distância 2. Distância 3. Distância 4. Não pode. A gente tem que padronizar. Se eu coloquei somente essa distância aqui para cima, para todos os lados tem que ser a mesma distância. Se eu usei essa outra distância daqui, vai ter que ser todo mundo igual. Eu não posso pegar uma distância bem pequena, dizer que é 1, uma bem grande e dizer que é 2. Não pode, tá bom? Existe um padrão que a gente tem que obedecer. Então, isso aqui está totalmente errado. A gente não pode fazer dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui, a gente descobriu que... Vou até apagar aqui para a gente, para não confundir, né? Então, vejam só. A gente descobriu tudo isso. O que acontece? Como é que funciona a localização utilizando o plano cartesiano? A gente vai ter duas informações. Quais são essas duas informações? São a informação da abscissa, do x, e a segunda informação, que é a informação da ordenada, do y, tá certo? Essas duas informações juntas, elas formam um nomezinho lindo, par ordenado. Ou seja, existe uma ordem entre eles, tá certo? Respeitando quem vem primeiro, quem vem depois. E segundo, existe uma localização, uma ordem no sentido de localizar onde está cada um deles. A junção das duas informações dá para a gente a localização. Como assim, professor? Vamos ver. Eu vou pegar um ponto aqui, qualquer. Esse ponto aqui eu vou localizar a partir da origem, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, vou anotar esse ponto aqui. O que significa este ponto? Vejam só, a distância menor que existe entre esse ponto e a origem é essa, tá bom? Só que a gente nem sempre, né? Só mais para frente que a gente vai utilizar a matemática para descobrir quanto é que vale essa distância. Só que antes de descobrir essa distância, aqui eu sei que começa na origem. Beleza? Mas eu não sei onde é que está terminando. Que ponto é esse daqui? Como é que eu vou localizar isso no plano cartesiano? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou tentar encontrar a informação dele aqui na abscissa e aqui na ordenada. Como é que eu faço isso? Vou pegar uma linhazinha bem fininha. Vou pegar minha reguinha, tá bom? Vou sair andando aqui, fazendo uma reta que ela não pode encostar nisso aqui. Então, botar a régua aqui, ó, nessa posição. Deixa eu só desenhar aqui. Vou botar a régua encostadinha para cá, tá bom? E depois vou pegar essa linha e vou sair andando com ela, até bater aqui. Quando essa reta bater aqui, por essa retinha daqui, opa, ela vai passar por um ponto, é esse. Olha, ela passou por um ponto aqui, ó. Tá vendo? Na abscissa, no eixo do x. Veja que a distância da ré do eixo y até aqui é sempre a mesma, né? E agora eu vou passar uma outra linha aqui, que ela tem a mesma distância sempre. Essa mesma distância quer dizer paralela. Então, a gente vai ter uma reta paralela ao eixo do x, tá certo? Das abscissas. Olha, vê como eu encontrei, cruzei. É como se eu pegasse nosso plano cartesiano e saísse andando com ele, até encontrar o pontinho. Quando a gente encontrou o pontinho lá na ordenada e na abscissa, né?
marcou ali, cruzou bem em cima do pontinho, vamos ver onde foi que bateu. Olha, aqui bateu no ponto X, no ponto 4. 4 positivo, né? Ponto mais 4. E aqui bateu nesse ponto aqui, ó, no mais 3. Então, esse ponto daqui, eu vou chamar ele de A, ele vai ter um par ordenado para representá-lo. Pois é. Que ponto é esse? É o ponto. Aí a gente sempre escreve primeiro o X, depois o Y, igual no alfabeto, tá bom? Um ponto P, ele sempre vai ser representado assim, por um X e um Y. Qual é o X? Qual é o valor daqui do eixo do X, da abscissa? 4 positivo. Você pode botar com o sinalzinho de mais? Pode. Eu até gosto que quando bota o sinal de positivo, porque a gente não confunde o 4 positivo e o 4 negativo. E aqui no Y, qual vai ser o valor? 3. 3 o quê? Mais, né? Mais 3. Ou 3 positivo. Toda vez que tiver o mais na frente, a gente vai chamar de positivo. Toda vez que tiver o menos na frente, a gente vai chamar de negativo. Professor, mas eu não escrevi. Eu escrevi assim, ó, 4 e 3. Porque eu já sei que é positivo. Assim, ó. Tá bom? Não tem problema nenhum. Tá certíssimo. Tanto faz eu colocar o sinal de mais na frente, como não colocar. Não vai ter problema nenhum. E localizamos o ponto A, tá bom? Vou pegar um outro ponto agora para vocês verem, tá bom? Eu vou chamar esse ponto aqui, só que agora eu não vou chamar de ponto A. Eu vou chamar de escola, tá bom? A escola está localizada no mapa que a gente fez aí, com o plano cartesiano. A escola está localizada nesse ponto aqui. Vou até botar uma corzinha vermelha, só para não... Então, a escola, cadê minha escola? Tá aqui, ó, pontinho vermelho. Como é que eu vou localizar a escola neste ponto vermelho, né? Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar uma linhazinha passando ali por cima da escola e outra linhazinha passando, só que uma totalmente vertical. Eita, minha reta. Minha ferramenta é um desmantelo. Vou passar aqui pela minha reta, uma linhazinha totalmente vertical e vou botar uma linha totalmente horizontal. Acho que não ficou muito bom, não. Deixa eu ver aqui. Ponto. Agora sim. Olha, tá vendo que marcou aqui meu ponto escola? Eu chamei de escola isso aqui. De escola, né? Eita, quase que não sei. Chamei de escola. E aí, ó, vê que bonitinho. Localizei um ponto aqui no X. Olha aqui na abscissa. E localizei um ponto na ordenada. Vê que massa? Que ponto é esse? Lembra que um ponto a gente vai chamar primeiro com X, depois com Y, tá bom? Esse ponto escola, eu estou chamando agora de escola, ele vai ter também o seu par ordenado. Quem é o X? Quem é a abscissa da minha escola? Vou olhar aqui embaixo, ó. 3, só que com um sinalzinho de menos na frente. Toda vez que tem um sinal de negativo na frente, ou eu digo menos 3, tá bom? Menos 3, ou eu chamo de 3 negativo, que é até mais bonitinho, né? Então, 3 negativo. E quem é aqui o meu ponto no eixo dos Y, que é a segunda informação, aqui no vertical? 2 positivo, ou mais 2, né? Então, se eu preciso realmente botar esse mais 2? Não. Se você quiser só colocar 2, não vai ter problema nenhum. Agora, o 3 não tem como se livrar dele. Sempre vai ter que estar ali, o sinal negativo, indicando que está na direção oposta, ele sempre vai ter que estar ali. Tá certo? Então, é assim que a gente localiza, tá certo? Tem um exercíciozinho, eu vou mandar o linkzinho para vocês, e uma coisinha bem legal que tem na internet. É o seguinte, se você botar aqui no Google e botar plano cartesiano online,
esse joguinho aqui, ó, terceiro, vou mandar também o link para vocês. A gente pode ir tentando e ele vai dizendo se está certo ou se está errado. Ele tem os pontinhos, pontinho B e assim por diante. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. E aí, ó, o que é que o jogo espera da gente? Que eu pegue o pontinho A e coloque na informação que ele está me dizendo aqui. Eu vou começar. Aí, o que é que tem um pontinho A? O pontinho A diz que eu botar no set negativo. Então, eu vou aqui no X. A primeira informação sempre é o X. Onde é que está o set negativo? Está aqui, ó, embaixo. Acabou por aqui? Eu acho que não. Por que não acabou por aqui? A segunda informação é o Y3 negativo. Então, eu vou botar 3 para cima ou para baixo? Para baixo, porque o Y negativo está aqui embaixo. Eu vou parar aqui no ponto. E aqui ele vai me dizer se está certo ou se está errado depois, tá bom? Como é que eu vou conferir? Depois, ele diz assim, ó, verificar. Tem ponto no lugar errado, aperte para tentar novamente. Ele só vai terminar quando você colocar todos os pontos no lugar, tá bom? Se tiver tudo certo, ele vai dizer, está tudo certo, ou tem algum errado, e assim por diante. Tá certo? Mas aí, o que é que a gente vai fazer? Eu tenho um exercício para vocês, que é essa figurinha aqui, ó. Essa é a tarefinha que vocês vão me entregar pelo WhatsApp. Essa figura, eu vou colocar ela como uma figurinha e é muito massa porque vocês não vão precisar me devolver ela anotada no caderno. Vocês vão poder me responder ela como figurinha do WhatsApp. Lembra que lá no WhatsApp dá para a gente fazer a edição, colocar letrinha e colocar sinalzinho e figurinha, etc. na figura? Pois é. Vocês vão pegar essa figura aqui que vai estar, e vocês vão só ligar. Barbearia é o ponto A, ou é o ponto C, ou é o ponto F, é o ponto G. Um desses pontos aí está a barbearia. Então, a gente só vai prestar atenção, não vai precisar nem desenhar. Quem não conseguir, deu problema no WhatsApp, eu não consegui fazer, professor, ligando os pontos do jeito que o senhor disse, né? Lá no WhatsApp vocês vão pegar o dedinho lá para formatar, vocês vão pegar assim, barbearia, eu acho que é o B, então vou pegar a barbearia para o B. Vou pegar a escola, vou botar para o E. Eu nem sei se está aqui ou se está certo ou se está errado, tá bom? Só uma sugestão. E aí vocês vão ligar cada um desses pontos aqui, ó, e manda a figurinha lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Se não conseguiu, aí o que é que eu vou pedir para vocês fazerem? Pega a figurinha, desenha no caderno, anota o nome de cada um dos locais, coloca lá embaixo o nome de cada um dos pares ordenados e vocês vão localizar lá no caderno, tá bom? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai, mas também eu aceito da mesma forma. Essa é a tarefinha de vocês. Vocês vão ligar, vou até apagar aqui, porque para não pensar que já está certo ou está errado, eu vou ter informação e vocês vão descobrir se está certo ou se está errado, tá bom? E aí eu quero que vocês localizem qual é o ponto ordenado do hospital, qual é o ponto ordenado da farmácia, da academia, da escola, da barbearia, da sorveteria, da lanchonete e do supermercado. Dica, vocês peguem esse ponto aqui, tá vendo que tem um desenhozinho mais clarinho? Pois é. Aí vocês vão fazer o seguinte, essa primeira listinha aqui é 1, 2, 3. Vocês precisam desenhar todas essas listinhas? Não. Só conta. 1, 2, 3, 4 para cima. 1, 2, 3, 4 para baixo. 1, 2, 3, 4 para a direita. 1, 2, 3, 4 para a esquerda. Lembrando, se for para cima, se for para a direita, vocês vão colocar valor positivo. Então, esse 5 aqui, ó, é mais 5. Esse 2 aqui é mais 2. Esse 1 é mais 1, tá bom? E o que tem negativo não tem como fugir. Tá negativo é negativo mesmo. Só vai ser negativo quando tiver para baixo do eixo Y e para esquerda do eixo X, né? Então, para cá é negativo no eixo das abscissas, para cá é positivo no eixo das abscissas. Para cá é positivo no eixo das ordenadas e para cá é negativo no eixo das ordenadas. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar lá no grupo, e aí a tarefa, até quando vocês podem entregar? Até a próxima segunda-feira. Porque sempre a gente vai contar até um dia antes para poder contabilizar a chamada. Tá bom, minha gente? Agora eu vou perguntar aqui. Nossa, aluno chegou depois.
Larissa, tudo bem, Larissa? Ficou alguma dúvida? Não, tudo. Pronto. Qualquer dúvida que tiver, pode perguntar no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu vou encerrar essa gravação aqui, e aí essa aula daqui, eu deixo ela ali